fruto do sucesso pode ser diferente para cada um, mas a definição de sucesso é essa. Vendedor de alta performance. Eu quero te explicar agora aqui como funciona o cérebro humano, como é que o ser humano toma a decisão para fazer a compra. O cérebro, você pode dividir ele em 3 grandes partes. Lógico que o cérebro é muito maior do que isso, mas em 3 grandes partes, que é o cérebro, o neocórtex, o límbico e o reptiliano. O neocórtex, ele é responsável por toda a parte racional do seu cérebro. A parte cronológica, ontem, hoje e amanhã, isso tudo é no neocórtex. É responsável por absorver todos os estímulos externos que existem. O límbico é responsável por toda a parte emocional e o reptiliano a parte comportamental. Então como é que funciona? O seu cérebro neocórtex, ele vai ver o cachorro na rua, ele vai ver um leão, um macaco, ou enfim, estou falando de animais aqui. E ele vai começar a armazenar essas imagens lá no cérebro límbico. E no cérebro límbico, que é a parte emocional, ele vai armazenar e vai colocar assim, essa imagem com essa emoção associada, essa imagem com essa emoção. Por exemplo, se você aprendeu e viu que um pitbull é um cachorro perigoso, e você está andando na rua e dá de cara com o pitbull, aí o que vai acontecer? O seu neocórtex vai captar essa imagem, vai lá visitar o seu cérebro límbico. O que pitbull tem de emoção? Medo, porque é perigoso. Então você vai ficar em alerta. Aí o que acontece? O seu cérebro límbico também é uma farmácia. Ele vai produzir os hormônios necessários para você ficar mais alerta, adrenalina, para você correr. Agora vamos supor que você é um adestrador de cães. Você vai ver um pitbull na rua, a sua emoção com o pitbull é: eu domino, eu consigo, eu sei como tratar. Você vai sentir outra emoção. O pitbull é o mesmo, a rua é a mesma, a cena é a mesma, a imagem é a mesma. Porém ela está associada com outra emoção no seu cérebro. E aí como é que funciona o reptiliano? No reptiliano você tem 3 botões nesse cérebro. E quem aperta esses botões é seu cérebro límbico. Ou seja, todas as suas decisões, incluindo decisão de compra, é determinada pelo cérebro límbico, não é o neocórtex. Não, Pedro, mas eu faço todas as minhas compras de forma racional. Não faz. É comprovado cientificamente que suas compras são todas emocionais. Porque as suas decisões passam necessariamente pelo cérebro límbico. Então no seu cérebro reptiliano tem 3 botões. Isso é estudado pela neurociência desde lá da savana, tá? Como é que eles falam isso? Eu não creio no evolucionismo, eu creio no criacionismo. O que o evolucionismo fala? Que nós somos primos do macaco, viemos de um primata e por isso que nosso cérebro reptiliano é assim. Eu não creio nisso, tá? Eu vou dar uma pincelada rápida no que eu creio, mas de qualquer forma eu vou usar essa técnica aqui de acordo com a neurociência para te explicar como é que funciona. Que isso está correto sim. Vamos lá, tem 3 botões. Primeiro botão, corre atrás de comida. Segundo botão, corre para não ser a comida. E terceiro botão, descansa. Porque daqui a pouco você vai correr atrás da comida ou para não ser a comida, certo? E é assim que o seu cérebro funciona. É lógico que se ele é totalmente governado pelo seu cérebro límbico, pelas emoções, a sua alma, então você não tem domínio sobre isso. De acordo com o que está marcado, gravado como marcador somático dentro do seu cérebro, é o que vai determinar suas ações, inclusive sua decisão de compra. O seu espírito é que governa essa trindade toda. Então, o seu espírito pode sim dar um comando para a sua alma, pense nisso e sinta isso. Então é perfeitamente possível. Lógico que esses 3 botões continuam existindo, mas governado pelo seu espírito, não simplesmente pelo seu cérebro límbico. Porque não você fica muito próximo de um animal. E você não é um animal. Não, Pedro, eu sou um animal racional. Não. Todos os animais foram criados até o 5º dia. No 6º dia Deus criou o homem. Só você é imagem e semelhança dele. Só você tem espírito. Então você é uma trindade, diferente de todos eles. Ok? Então vamos continuar aqui focado na parte de vendas. Então tudo que vai passar, que você tem que passar de informação para o seu cliente comprar, é atuar na parte emocional. A grande maioria das pessoas tentam vender pela parte racional. Isso não funciona, eu vou te mostrar aqui por quê. E como que você tem que, então, que acessar, como é que você fura essa parede de concreto do racional e vai ali atrás e aperta o botão do emocional. Aqui está uma pirâmide que mostra os níveis de consciência do cliente. Então vamos lá. O primeiro nível de consciência é aquela pessoa que precisa e precisa agora. Ela chega num restaurante com fome e sabe o prato que ela quer comer. Ela vai simplesmente pedir, ela quer e quer agora.
ela não precisa ser um grande vendedor para vender qualquer coisa para uma pessoa que já sabe o que quer e quer agora. E a grande maioria das pessoas vendem somente para esse nível de cliente. Porque se ele vai chegar no restaurante, o máximo que você vai explicar para ele é como o restaurante funciona, como é o prato, onde está o cardápio, como é que é a dinâmica ali, toda a parte técnica do restaurante. Você vai explicar para ele. Ele já sabe o que ele vai comprar, o que ele quer comer ali. Ele vai tomar decisão. E acredite, a grande maioria dos vendedores vendem assim, explicando tecnicamente o produto, como se tudo que você fosse comprar, o mais importante é a parte racional, a parte lógica. E não é. É importante também a parte lógica e racional para você evitar um negócio que chama dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva, Pedro? Lembra que a parte emocional que toma a decisão? Mas existe a parte racional também. E quando uma não concorda com a outra, tem a dissonância cognitiva. Vou dar um exemplo muito simples, que você já passou por isso e vai entender muito fácil. Você decidiu com o seu cérebro racional fazer dieta. Só que você não combinou com o seu cérebro emocional que você ia fazer dieta. E você começou a dieta. E ele fala assim, começou uma dieta sem me avisar? Começou uma dieta sem falar comigo? Tá bom. Aí na segunda-feira você vai firme e forte na dieta. Na terça você já está... Aí na quarta aconteceu um problema no trabalho ou na família. Aí você, preciso de um chocolate. Por um problema emocional. E aí a sua parte emocional dá ordem como um chocolate. Afinal você merece, afinal você precisa. E você vai lá e come o chocolate. Aí você acabou de comer, o seu cérebro racional fala assim, eu não concordei com isso. Mas o emocional fala assim, mas sou eu que mando. Aí o que resta para o cérebro racional? Arrumar uma desculpa para concordar com o emocional. Aí você começa a falar o seguinte, mas sábado tem uma festa mesmo, ia sair, então hoje é quarta-feira, esse restinho de semana aqui eu não vou fazer dieta. É isso que acontece. Então, o que acontece? Sempre a decisão é emocional, é com o seu cérebro límbico. Só que aí as pessoas tentam vender para o racional. O racional até entende a necessidade, até percebe, compreende racionalmente. Mas se você não atingir a emoção, você não consegue vender. E todo mundo vende para esse primeiro nível, que é totalmente racional. O segundo nível, de que cada cliente que quer e quer agora, tem 10 que quer, mas não tem urgência. Então fica difícil você vender para essa pessoa também. Porque, veja bem, eu quero, mas não preciso disso agora. Como você faz então para aumentar esse nível de urgência? Existe uma técnica que eu vou mostrar para você. Só que daí onde que eu quero que você atue e trabalhe como vendedor de alta performance? Eu quero que você atue na base da pirâmide. E cada cliente lá de cima tem 100 aqui na base. Que ele nem sabe que precisa e muito menos tem urgência. Mas é possível você levar o nível de consciência desse cliente para ele ir até o topo da base. Aliás, o que eu vou te indicar é isso aqui. Inverta a pirâmide e está pronto o seu funil de vendas. O famoso funil de vendas, é só inverter a pirâmide. E geralmente um funil de vendas tem 1% de conversão por causa desses números aqui, mas como que eu vou aumentar então a conversão? Geralmente, as pessoas começam, como eu falei para você, a vender como se a pessoa estivesse no 7º nível, lá no ponto 7. Imagina que isso aqui é uma ponte, tá? E que tem 7 steps essa ponte aqui. E todo mundo começa a vender como se a pessoa já estivesse com o nível de consciência lá no número 7, tá? E explica como funciona, como eu falei para você. Aí eu gosto sempre de dar um exemplo sobre colchão, que eu fui comprar uma vez um colchão. E aí a pessoa começou a explicar para mim como é que era a técnica para se construir um colchão com mola ensacada. Porque eu acho que ele fez um treinamento técnico na fábrica de colchões e achou aquilo maravilhoso. Ele começou a me explicar, não que o aço mola, aqui o invólucro, isso não vende, isso não vende. A sorte é que eu já sabia, né, de que a mola ensacada, quais são os benefícios, que eu já tinha ido em outras lojas. Mas não é por aí que começa. Por onde que eu começo uma venda então? Vamos pegar o caso do colchão. Existe um problema. Como assim existe um problema? Eu vou comprar um colchão, que problema que existe? Sim. Você sabia que... Vou vender o colchão para você agora, tá? Você entender passo a passo aqui. Você sabia que quando o seu parceiro ou parceira se mexe na cama, ele mexe o seu lado num colchão comum e você sai do sono REM? O sono REM é aquele sono mais profundo que você descansa de verdade. E você não acordou, pode ser que você não acordou ainda, mas você sai daquele sono mais profundo e você não descansa. Caramba, não sabia. Aí você vai para o segundo passo. Mas existe uma solução para isso. Algumas camas por aí, inclusive cama de hotel, tem uma cama maior que tem 2 colchões de solteiro. Cada um se mexe aqui, o outro não mexe. Mas tem uma divisão incômoda no meio. Mas aí existe a sua solução. Mas nós aqui desenvolvemos uma tecnologia exclusiva e inovadora de mola ensacada.
o seu parceiro pode se mexer à vontade aqui no mesmo colchão que você não se mexe aqui. Caramba! E aí isso vai te dar todo o conforto para você ter uma noite de sono maravilhosa. Lógico que eu estou resumindo muito aqui para você, mas você está entendendo o raciocínio que eu estou falando, né? E aí você vai mostrar autoridade. Inclusive eu posso falar sobre isso porque depois que eu troquei o colchão na minha casa, meu sono mudou completamente. É incrível. O próximo passo. Olha, eu tenho um laudo aqui que comprova isso. Tem uma prova, que o próximo passo é a prova. Eu tenho um laudo aqui que comprova isso, assim, assim, assim. Fala, caramba! E quer ver uma coisa? Aí você pega um copo d'água, põe em cima do colchão, balança o colchão aqui, o copo fica parado. Mais uma prova, ali na hora. Fala, caramba! E aí, o que você começa a falar? O que você perde se não comprar? Então ele nem sabia que existia esse problema. Você colocou um problema. Isso quer levar o nível de consciência do seu cliente. E está lá na base de pirâmide. Foi só comprar um colchão. Espuma, mola, qualquer coisa, o mais barato. Mas ele não sabia. Aí você falou que existe um problema. E aí você veio caminhando com ele. Até que existe a solução. Aqui ele já quer o colchão. E aí você vai para fechar com chave de ouro. O que você perde se você não comprar? Você sabia que uma noite de sono mal dormida, você não desinflama o seu corpo? Como? Mas meu corpo não está inflamado? Sim. O seu corpo inflama durante o dia, durante o sono. Lá no sono REM, você desinflama o seu corpo. Ou seja, se você não atingir o sono REM durante um determinado tempo, você vai ficar com o corpo inflamado e vai envelhecer mais rápido e vai começar a causar doenças. O câncer é causado por esse tipo de inflamação na célula. Pô, caramba, eu não sabia nada disso. E aí você vai falar que... E aí o último é como funciona. Como ele pode pagar. Aí sim fala da mola ensacada, fala assim... E aqui você fechou sua venda. É assim que funciona para você elevar o nível de consciência do seu cliente. Lá da base da pirâmide para o topo. Percorra esses 7 passos. E eu te garanto que você vai conseguir melhorar demais a performance das suas vendas. Pedro, mas você deu um exemplo de colchão. Use a criatividade. Isso cabe para qualquer coisa, para qualquer tipo de produto, para qualquer tipo de serviço. É só você usar a criatividade e siga essa sequência aqui que você vai aumentar demais as suas vendas.